E aí, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre o espaço tridimensional e vetores, que são conceitos fundamentais do cálculo em várias variáveis, já que nós usualmente introduzimos um sistema de coordenadas para representar objetos no espaço. Em um sistema de coordenadas cartesiano, também conhecido como um sistema de coordenadas retangulares, nós temos três eixos que são ortogonais um ao outro. Observem que nós fixamos um ponto especial, que é chamada a origem do sistema. Todos os eixos passam por esse ponto especial, que é a origem, e cada um dos eixos tem um sentido positivo e um sentido negativo. Por exemplo, o eixo dos x está crescendo no sentido positivo para cá e no sentido negativo para lá. Observem ainda que os eixos têm uma orientação específica, que é dada pela chamada regra da mão direita. A regra da mão direita pode ser vista assim. Nós imaginamos que o nosso dedo indicador é o eixo dos x, o nosso dedo do meio é o eixo dos y, e então o eixo dos z deve ficar na direção do nosso polegar. Então a orientação dos eixos coordenados deve ser sempre essa, com o eixo dos x no indicador, eixo dos y no dedo do meio e o eixo do z no polegar. E aí, mesmo que a gente rotacione esses eixos, nós devemos ter o mesmo tipo de orientação para o x, y, z. Num sistema de coordenadas retangular, como esse que nós estamos apresentando, um ponto P, ele é representado por três coordenadas no espaço tridimensional, x, y e z, que indicam, respectivamente, quanto nós devemos andar em cada uma das direções dos eixos. Por exemplo, para representar o ponto P1 de coordenadas 2, 4, 3 no espaço tridimensional, nós devemos percorrer 2 unidades no eixo dos x, 4 unidades no eixo dos y, 3 unidades no eixo dos z. Para ajudar na visualização, nós podemos desenhar segmentos paralelos aos eixos coordenados para garantir que de fato nós estamos andando nas direções corretas e ajudar na visualização. Está aqui então o ponto P1 do espaço tridimensional. Como a representação é feita utilizando esses retângulos que formam um paralelepípedo, o nome das coordenadas está já justificado. Vamos fazer mais um ponto e representar no espaço tridimensional P2 dado por coordenadas 2, menos 3, 1. Nós devemos andar 2 unidades no eixo dos x, 3 unidades na direção negativa do eixo y e uma unidade no eixo dos z. E fica aqui representado o ponto P2 do espaço tridimensional. Em seguida, nós podemos identificar alguns pontos especiais, por exemplo, o eixo dos x é formado por pontos da forma x00, já que esses pontos são representados assim. Nós temos uma coordenada x, e aí nós andamos 0 unidades na direção do eixo dos y e 0 unidades na direção do eixo dos z, ou seja, nós ficamos aqui mesmo em cima do eixo x. Então todos os pontos que estão aqui em cima do eixo x são pontos da forma primeira coordenada um número real e as outras duas coordenadas iguais a zero. Da mesma maneira, o eixo dos y pode ser representado por coordenadas 0, y, 0. Então nós iniciamos aqui na origem do sistema, andamos 0 unidades na direção do eixo x, y unidades na direção do eixo y e 0 unidades na direção do eixo z, de maneira que nós recaímos exatamente em cima do eixo dos y. Finalmente, pontos do eixo z são representados em coordenadas como 0, 0 e um número real z, e a representação é análoga ao que nós já fizemos anteriormente. Outros conjuntos especiais são os planos coordenados. Por exemplo, o plano XY é o conjunto dos pontos da forma x, y, 0, onde x e y são números reais. Como nós andamos 0 unidades na direção do eixo z, nós estamos então restritos a permanecer nesse plano que às vezes é chamado o plano do chão, plano XY. Da mesma maneira, o plano YZ é dado por pontos de coordenadas 0, y, z, e esse plano está representado aqui em vermelho na imagem.
Finalmente, o plano xz é formado por pontos da forma x0, z, e esses são pontos em que nós não andamos nenhuma unidade na direção do eixo y. A figura fica, portanto, assim, como representado em verde aqui. Notem como dois dos planos se interseccionam em um dos eixos coordenados, enquanto os três planos se interseccionam exatamente na origem do sistema de coordenadas. Agora nós vamos calcular a distância de um ponto P de coordenadas x, y e z até a origem, que é o ponto O de coordenadas 0, 0, 0. Aqui no desenho, isso significa calcular o comprimento desse segmento vermelho, que está representado da origem até o ponto P. Observem aqui no desenho, nós podemos olhar para um triângulo retângulo de lado y, x e com a hipotenusa representada, portanto, pelo valor raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Em seguida, nós podemos formar um plano perpendicular ao plano xy que contém o segmento em vermelho, que parte da origem e chega no ponto P. Está aí o plano que contém esse segmento. Fixando a nossa atenção para esse plano representado em roxo, nós temos um outro triângulo retângulo, onde agora o comprimento do segmento vermelho é a hipotenusa. E daí nós podemos concluir com mais uma aplicação do Teorema de Pitágoras que a distância de P até a origem é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Por exemplo, se o ponto P em questão for o ponto 3, 4, 2, daí nós podemos calcular a distância de P até a origem como a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é igual a raiz de 9 mais 16 mais 4, que dá um número real aí, raiz de 29. Aproximadamente 5,4 unidades de comprimento. Uma vez que nós sabemos como calcular a distância de um ponto até a origem, nós podemos calcular também a distância entre dois pontos quaisquer de maneira semelhante. Basta observar que a diferença das coordenadas nos dá um triângulo retângulo, cujos catetos medem x2 menos x1 e y2 menos y1, de maneira que a distância do ponto P até o ponto Q, no caso bidimensional, é a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. No caso tridimensional, nós podemos fazer o mesmo raciocínio, obtendo uma fórmula para a distância entre P e Q, mas é um pouquinho mais chato de visualizar o desenho com todas as projeções nos eixos. Conhecendo a fórmula da distância entre dois pontos, nós podemos já representar a equação de uma esfera. Lembrem que uma esfera de centro C e raio R é o conjunto dos pontos do espaço 3D que distam exatamente esse número R do ponto C. Assim, um ponto P de coordenadas x, y, z pertence à esfera se e somente se satisfaz essa equação. A distância do ponto P até o ponto C deve ser igual a R, e isso pode ser escrito como x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado mais z menos z0 ao quadrado igual a r ao quadrado, onde x0, y0 e z0 são as coordenadas do ponto C, que é o centro da esfera. No desenho, nós queremos encontrar todos os pontos P que satisfazem a propriedade de que a sua distância até o ponto C é exatamente igual a r. Plotando esses pontos, nós obtemos, então, uma superfície esférica. Um outro tipo de superfícies que nós já somos capazes de desenhar são as chamadas superfícies cilíndricas. Por exemplo, a equação y igual a x ao quadrado no plano representa uma parábola, mas no espaço tridimensional nós estamos interessados nos números x, y, z, tais que o ponto x, y e z satisfaz a equação y igual a x ao quadrado. Pensando no plano xy, nós temos essa parábola em azul, onde aqui o valor de z é igual a zero. Observem, no entanto, que o valor z é igual a 1 também é um valor admissível, desde que as coordenadas x e y satisfaçam a equação y igual a x ao quadrado. Da mesma maneira, o valor z igual a 4 também é um valor admissível. Na realidade, nós podemos ir considerando valores arbitrários de z, por exemplo, valores positivos da variável z, formando essa superfície
que é conhecida como uma superfície cilíndrica. Observe que os valores de z podem ser considerados tanto positivos quanto negativos, formando essa superfície cilíndrica, cujas interseções com planos paralelos ao plano xy formam parábolas. Como um segundo exemplo, nós podemos considerar o problema de desenhar a superfície cilíndrica z igual ao seno de x. Em outras palavras, nós queremos representar os pontos P de coordenadas x, y, z que satisfazem essa equação z igual ao seno de x. Observem que no plano xz, o gráfico dessa função é o gráfico de um seno. Aqui eu estou olhando para o plano com o eixo x horizontal e o eixo z vertical. No entanto, o parâmetro y está livre para ser qualquer coisa e ainda assim a equação é satisfeita. Então, nós obtemos uma superfície cilíndrica na direção do eixo y. Agora nós passamos a falar de vetores, que são objetos fundamentais em matemática, física e engenharias. Vetores aparecem naturalmente na modelagem de objetos que têm uma magnitude e sentido bem definidos. Por exemplo, a velocidade de um objeto, a aceleração ou a força aplicada sobre um objeto precisam não só da magnitude, mas do sentido em que o corpo está se movendo ou sendo acelerado, ou o sentido em que a força é aplicada. Nós denotamos vetores por setas, assim como essas que estão aí desenhadas, e um vetor ele fica completamente determinado pela sua magnitude, também conhecido como comprimento ou norma, e o seu sentido. Sendo assim, todas essas setas representam o mesmo vetor u, já que eles possuem todos o mesmo comprimento e o mesmo sentido. Isso significa, no espaço, os vetores não têm um lugar bem definido, eles podem estar representados em qualquer lugar, desde que tenham as suas características marcantes, que são, repetindo, né, a magnitude e o sentido. Nos livros é comum denotar um vetor por uma letra em negrito, mas também é comum essa setinha em cima, principalmente quando a gente escreve com a mão, né, já que é mais difícil de fazer um negrito com lápis. Apesar dessa natureza intrínseca, sem referência alguma a sistemas de coordenadas, nós queremos introduzir coordenadas para conseguir fazer as contas e facilitar a representação dos objetos. Uma maneira de fazer isso é fixar um sistema, por exemplo, no plano com os eixos x e y e com uma origem bem determinada. E então nós consideramos um representante do vetor u que tem o ponto inicial exatamente na origem do sistema de coordenadas. Assim, nós vamos ter um ponto final bem definido, P, que é o ponto de coordenadas x, y. E aí nós vamos dizer que as coordenadas do vetor u são exatamente essas coordenadas x, y, mas nós vamos representar, ao invés de parênteses, com esses colchetes de ângulo. Né? Notem como esse vetor u pode ser representado em coordenadas pelas coordenadas do ponto P, mas aí nós temos que imaginar que o ponto inicial do vetor u está sendo transferido aqui para a origem do sistema de coordenadas, que foi pré-fixado. Da mesma maneira, um vetor no espaço tridimensional pode ser representado com seu ponto inicial na origem, e aí nós podemos atribuir coordenadas para o vetor u como sendo x, y, z dentro desses sinais de ângulo. Como nós passamos a descrever agora, vetores são objetos que têm duas operações naturais. Nós podemos somar vetores e também multiplicar por números, né? Multiplicar vetores por escalares. Começando com a soma, a maneira mais simples de entender a soma de vetores geometricamente é a seguinte. Nós podemos pensar que os vetores representam deslocamentos, e aí a gente desenha o vetor u seguido do vetor v, e a soma do vetor u com o vetor v vai ser o vetor obtido ao percorrer primeiro um e depois o outro. Esse que eu desenhei aqui é o vetor u mais v. Vou fazer mais forte um pouquinho. Notem como nós poderíamos ter percorrido primeiro o vetor v e depois o vetor u, obtendo o mesmo resultado. Dessa forma, a soma de vetores é uma operação comutativa, e o que nós acabamos de descrever é a soma dos dois vetores como a diagonal do paralelogramo
gerado pelos vetores u e v. Notem como nós utilizamos aqui de maneira essencial o fato de que eu posso representar um vetor em qualquer lugar do espaço, independentemente dos seus pontos inicial e final. Para escrever a soma de vetores em coordenadas, nós podemos fixar a origem do nosso sistema de coordenadas como sendo esse ponto inicial aqui do vetor u ou do vetor v. E observem como a coordenada x1 de u apenas se soma à coordenada x2 de v, obtendo, então, que a primeira coordenada da soma de u com v é simplesmente x1 mais x2, e a mesma coisa com a segunda coordenada. Então, a soma de vetores é obtida simplesmente somando coordenada a coordenada as componentes dos vetores. Em 3 dimensões, vale a mesma coisa. Se u tem coordenadas x1, y1, z1 e v tem coordenadas x2, y2, z2, então as coordenadas de u mais v são dadas pela soma das coordenadas de u com as coordenadas de v. x1 mais x2, y1 mais y2, z1 mais z2. A interpretação geométrica da multiplicação de um vetor por um escalar é até mais simples, em certo sentido. A gente altera o comprimento ou magnitude do vetor. Dessa forma, se eu multiplico o vetor v por 2, isso significa que eu vou obter um vetor com mesma direção e sentido, mas agora 2 vezes maior. Ou ainda, se eu divido o vetor v por 2, nós temos um vetor com mesma direção e sentido, mas a metade do comprimento. Nós podemos considerar ainda um vetor v multiplicado por menos 1, e o que isso faz é nos dar um vetor que tem o mesmo comprimento que v, só que agora ele está no sentido oposto. Como um outro exemplo, nós podemos ter o vetor v multiplicado por menos 2, e isso significa que nós vamos obter um vetor com o dobro do comprimento de v, só que agora apontando para o sentido oposto a v. Em coordenadas, se o nosso vetor v é dado por x, y, z, e nós vamos multiplicar v pelo número c, então c vezes v vai ser o vetor multiplicado coordenada a coordenada por c, que dá cx, cy, cz. Então, a conta em coordenadas é simples de fazer e nós temos uma interpretação geométrica bastante interessante de multiplicar o comprimento ou magnitude do vetor pela constante c. Como um exemplo, se u é o vetor 1 menos 2, 7, então 2u é o vetor 2 menos 4, 14, enquanto menos 6u vai ser a multiplicação das coordenadas de u pelo número menos 6. Menos 6 vezes 1, menos 6 vezes menos 2, menos 6 vezes 7. Utilizando a soma de vetores e a multiplicação por escalar, nós podemos obter coordenadas de um vetor que começa em um ponto P, não necessariamente na origem, e termina em um ponto Q. Então, como nós podemos fazer para obter essas coordenadas? Uma ideia é a seguinte: fixa a origem do sistema de coordenadas em um ponto aqui embaixo, e aí nós temos o vetor que inicia na origem e termina no ponto P, e o vetor que inicia na origem e termina no ponto Q. Nós podemos considerar o vetor menos OP, dado em vermelho. Observa que nós temos OQ é o vetor de coordenadas x2, y2, z2, enquanto que menos OP é o vetor de coordenadas menos x1, menos y1, menos z1. E assim o nosso vetor v, que é o vetor pq, é dado pela soma dos vetores OP com OQ, pois a gente inicia no ponto P, percorre o vetor menos OP e em seguida percorre o vetor OQ. A soma desses vetores é simplesmente a soma coordenada a coordenada, e nós obtemos então que o vetor v é dado por x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1. Ainda, a norma de um vetor representado com o ponto inicial na origem
é dada pelo comprimento desse vetor, então é a distância do ponto x, y, z até a origem. Temos então que a norma, representada pelo mesmo símbolo de valor absoluto, é dada pela raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. No caso de um vetor v que conecta os pontos P e Q, nós vimos que o vetor pode ser representado em coordenadas pela diferença das coordenadas de Q e de P, e nesse caso o comprimento do vetor v vai ser dado pela raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado, mais z2 menos z1 ao quadrado. Notem que isso é exatamente igual e coerente com a distância entre os pontos P e Q. Uma terminologia adicional é que o comprimento de um vetor é a mesma coisa que a sua magnitude e é a mesma coisa que a sua norma, são só nomes diferentes para o mesmo conceito. São todos a mesma coisa. Finalmente, nós dizemos que um vetor v é unitário quando o comprimento de v é unitário, ou seja, quando o comprimento de v é exatamente igual a 1. Por exemplo, o vetor u do plano de coordenadas raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, tem comprimento raiz de 2 sobre 4 mais 2 sobre 4, que é igual a 1, e, portanto, é um vetor unitário. Caso v não seja um vetor unitário, é possível multiplicar o vetor v por um escalar de maneira que ele se transforme em um vetor unitário. Esse processo é conhecido como normalização do vetor v. Então, se o v não for um vetor unitário, o vetor v dividido pelo comprimento de v é um vetor unitário agora. Como um exemplo de normalização de um vetor, consideramos o vetor u de coordenadas 2, 2 e 1 no espaço tridimensional. O comprimento de u é a distância do ponto de coordenadas 2, 2, 1 até a origem, que é a mesma coisa que 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 1. Isso aqui é igual a raiz de 9, que é 3, né? Então, daí nós concluímos que u não é um vetor unitário. No entanto, u dividido por 3 é o vetor de coordenadas 2 terços, 2 terços, 1 terço. Este é unitário, como pode ser verificado facilmente. Um segundo exemplo poderia ser o vetor no plano de coordenadas 1, 1. O comprimento de v, a norma do vetor v, é igual a raiz de 2, né? Portanto, v não é um vetor unitário, mas o vetor 1 sobre raiz de 2 vezes o vetor v, este sim é unitário. O vetor de coordenadas 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Esse é o mesmo vetor que nós tínhamos no slide anterior. Uma aplicação importante da consideração de vetores unitários é a representação de vetores na base IJK, que consiste no seguinte: o vetor I é o vetor de coordenadas 1, 0, 0, portanto, é paralelo ao eixo dos x. O vetor J é de coordenadas 0, 1, 0, paralelo ao eixo dos y. E o vetor K de coordenadas 0, 0, 1, paralelo ao eixo dos z's. Como se pode ver, todos esses vetores são unitários. E além disso, se V é um vetor qualquer de coordenadas x, y, z no espaço tridimensional, nós temos que o V pode ser escrito como a soma dos vetores x vezes i, o escalar x vezes o vetor i, mais o escalar y vezes o vetor j, mais o escalar z vezes o vetor k. Nós podemos tanto verificar essa identidade geometricamente no desenho, onde os vetores i, j e k estão sendo multiplicados pelos escalares convenientes de modo a obter v, ou analiticamente, já que x vezes i nos dá o vetor de coordenadas x, 0, 0, y vezes j nos dá o vetor de coordenadas 0, y, 0, z vezes k nos dá o vetor de coordenadas 0, 0, z. E aí a soma desses vetores nos dá o vetor de coordenadas x, y e z. Essa notação é conveniente e clássica do cálculo vetorial, cálculo em várias variáveis, e vai ser utilizada bastante ao longo do curso. Tanto a notação em colchetes desses com um ângulo, né, quanto a notação na base IJK. Pessoal, isso era tudo então que eu tinha para falar hoje. Eu tentei fazer um apanhado geral aí das coordenadas no espaço tridimensional, também com relação com o espaço bidimensional, plano XY, o espaço XYZ,
e uma introdução ao conceito de vetor e a representação de vetores em coordenadas, com as duas operações básicas de soma e de multiplicação por escalar. As notações introduzidas nesse vídeo, que é a mesma do livro texto da nossa disciplina, vão ser utilizadas ao longo de todo o curso, então é importante vocês se familiarizarem tanto com a terminologia quanto a notação. Então era isso, um abraço aí, espero que vocês aproveitem o material.